Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Bom, meu pai e a minha mãe nunca se casaram. O relacionamento entre eles foi um namoro na adolescência que acabou resultando no meu nascimento. E por serem muito jovens, sabe, eu fui criado principalmente pelos meus avós paternos. Olha, não que os meus avós maternos não se importassem comigo, muito pelo contrário. Eles também me amavam profundamente. No entanto, foi a família do meu pai que assumiu a responsabilidade principal pela minha criação. E como a família da minha mãe enfrentava grandes dificuldades financeiras, a minha avó trabalhava muito para sustentar a casa. E a gravidez inesperada da minha mãe aumentou ainda mais as suas preocupações com as contas. E foi isso que contribuiu para que a minha criação fosse confiada ao meu avô paterno, que estava em melhores condições para cuidar de mim. O meu pai, sinceramente, era muito imaturo e não cuidava de mim como esperado. Olha, ele me tratava mais como se eu fosse o seu irmão mais novo do que o seu próprio filho. E o meu avô paterno o repreendia, tentando fazê-lo entender a importância das suas responsabilidades, mas entrava tudo por um ouvido e saía pelo outro. Ele não estava nem aí, sabe, se eu tinha fralda ou se o meu leite estava garantido, porque todo o dinheiro que o meu pai pegava trabalhando na empresa do vovô, ele torrava com os amigos e com as namoradas que vivia arrumando. E quando eu completei 5 anos, a minha mãe começou a namorar um rapaz e pouco tempo depois decidiram se casar. O marido dela era de uma certa forma uma pessoa que se esforçava para se dar bem comigo, mas nunca me enxergou como seu filho. Porque se eu sentava no sofá e o abraçava, ele dizia que eu tinha pai e que se o meu pai visse aquilo, iria ficar com ciúmes. E pedia para eu me sentar no outro sofá. E eu ficava triste e não entendia o porquê ele era tão frio comigo. E essa situação se agravou quando, pouco tempo depois, eles tiveram um outro filho, o Arthur. Olha, o Amaury, o marido da mamãe, se derreteu pelo meu irmão. Fazia o possível e o impossível para garantir que nada faltasse para ele. No entanto, comigo, a atitude era diferente. Se eu pegava uma fruta para comer assim, por exemplo, ele imediatamente me repreendia, dizendo que eu não podia pegar as coisas sem pedir e que ele tinha comprado para o Arthur. E a minha mãe sempre ficava do lado do marido, reclamando do meu pai e afirmando que ele era um irresponsável e nunca contribuía com nada para o meu sustento. E mencionava que todo mês precisava esperar a esmola que o meu avô paterno enviava para poder comprar as minhas coisas. E sabe de uma coisa? Até os meus 7 anos, a minha vida foi marcada por essa instabilidade. Vivendo de um lado para o outro, e apesar de ter uma mãe que demonstrava preferência pelo outro filho e um pai que era completamente irresponsável, os meus avós paternos me criaram com dedicação e um amor incondicional. Eles supriam todas as minhas necessidades, sabe? Tanto materiais quanto emocionais. Mais do que isso, faziam questão de me trazer para perto e me ofereciam um lar onde eu me sentia acolhido e amado. Bom,
A minha avó, a dona Edilene, era uma mulher extraordinária. E eu ainda consigo me lembrar e quase sentir novamente o sabor dos bolos que ela preparava, especialmente o de cenoura com cobertura de chocolate, o meu preferido, sabe? E nossa, em toda a minha vida, eu nunca mais comi um bolo com aquele sabor único de bolo de vó. E o mais curioso é que ela tinha uma tradição. O primeiro pedaço era sempre meu. Os meus tios Daniel e Isabela já estavam acostumados com aquela mania dela, sabe? E nunca reclamavam. Pareciam que todos ali, naquela casa, entendiam o quanto aquilo era importante para ela e para mim. E sabe de uma coisa? Eu tive o privilégio de viver com a minha avó por 7 anos. Uma convivência que marcou profundamente a minha infância. Mas, infelizmente, esse tempo foi interrompido quando ela adoeceu e foi diagnosticada com câncer. Olha, a sua morte foi um choque para todos nós, pois aconteceu assim de uma forma inesperada. Bom, pelo menos para mim, para o meu pai e para os meus tios. E sabe, a minha avó era jovem, tinha apenas 48 anos quando nos deixou. E o meu avô segurou todas as pontas após a morte da vovó. E eu acredito que para ele aquilo foi extremamente difícil. Ele precisou lidar com o trabalho na empresa, criar os filhos sozinho e ainda cuidar de mim ao mesmo tempo. Além disso, a minha tia Isabela, que tinha 15 anos na época, ainda precisava de muita atenção e orientação. E o vovô foi que aprender a se virar, olha, nos 30. E durante uma semana inteira, o meu avô não apareceu para me buscar, assim como era de costume. E isso me deixou preocupado, sabe? Porque eu ouvia o marido da minha mãe comentar com ela que provavelmente eu era colocado de lado, pois o meu avô já não tinha mais aquela estrutura para cuidar dos filhos e ainda de mim, porque a morte da vovó havia mexido demais com ele. E olha, esse homem buzinou na orelha dela, dizendo para que a minha mãe não esquecesse de cobrar a pensão. E se caso ele não depositasse, que ela fosse atrás dos meus direitos, porque ele não ia bancar filho de ninguém. Bem, apesar do meu avô não aparecer, ele fez o depósito e ligou para conversar com a minha mãe. E como eu estava por perto, eu acabei ouvindo quando ela disse que ele poderia me pegar a qualquer momento caso quisesse. E o meu avô ainda ficou alguns dias longe de mim, até que finalmente ele apareceu com aquele sorriso de sempre e me prometeu que o nosso dia seria maravilhoso. Ele estava acompanhado do meu tio e da minha tia no carro. E naquele dia nós fomos almoçar fora e quando estávamos voltando para casa, ele me perguntou o que eu gostaria de ganhar de presente, já que o meu aniversário estava chegando. E eu com toda a sinceridade respondi que o meu melhor presente seria morar com ele e com os meus tios. E o meu avô não disse nem que sim, nem que não. Ele apenas ficou em silêncio. Mas no dia seguinte, a minha mãe veio conversar comigo e perguntou o que eu achava de morar definitivamente com o meu vovô. E eu, claro, cheio de felicidade, respondi que seria fantástico. E foi então que ela me deu a notícia de que o meu avô realmente gostaria muito
que eu fosse morar com ele. E aquela notícia foi a melhor de todas. E no mesmo dia, a minha mãe fez as minhas malas, arrumou os meus documentos e quando meu avô chegou para me buscar, ela me deu um beijo e disse que se eu quisesse voltar, seria bem recebido, porque ela me amava muito. Mas essa vontade de voltar eu nunca senti. Olha, nessa época, o meu pai não morava mais com o meu avô. Ele já estava construindo a sua vida ao lado de uma mulher que também não fazia questão da minha presença. E tudo o que ela podia fazer para me deixar longe, ela fazia. E o comportamento dela só afastou ainda mais o meu pai de mim. E para falar a verdade, eu nem me sentia filho dele, sabe? Para mim, ele só era um tio distante. E o meu avô foi um homem maravilhoso. Ele conseguiu cuidar de tudo e, além de cuidar de mim, ele deu todo o apoio necessário para os meus tios e para o meu pai também. Deu todas as oportunidades para estudarem e se tornarem o que quisessem ser. Ele sempre acreditou no potencial deles e fez de tudo o que podia para garantir que tivessem as melhores chances de alcançar os seus sonhos. E os meus tios? Os meus tios honraram o incentivo que receberam do meu avô. O meu tio Daniel, por exemplo, montou uma empresa de eventos e se deu muito bem. Já minha tia Isabela cursou nutrição e seguiu carreira. Já o meu pai, depois de muito bater cabeça, se formou em engenheiro. E com o tempo fez sociedade com a própria mulher. No entanto, infelizmente, ela acabou passando ele para trás, o que foi um grande golpe. E ele quase fez uma loucura, sabe? Porque ele amava essa mulher demais. E depois de perder tudo o que tinha construído, ele voltou para a casa do vovô. E foi aí que a gente se aproximou. E ele começou a fazer parte da minha vida. O meu avô nunca se casou novamente, porque o que ele sentia pela vovó era um amor profundo, um amor que não se apagava com o tempo ou com qualquer outra coisa. E mesmo sendo jovem, ele escolheu focar no que realmente importava: na família, no cuidado com os filhos, com o neto e na memória da pessoa que ele tanto amava. E esse amor foi o que guiou a vida dele até o seu último dia. E sabe de uma coisa? Quando eu me lembro dele, eu até choro. Bom, o meu pai foi morar fora do país e acabou se casando por lá e me deu mais um irmão, o Luca. Os meus tios se casaram, a minha mãe teve mais 2 filhos e mesmo não sendo assim tão ligados, eu posso dizer que sinto amor pela pessoa dela. Hoje eu sou advogado, pai de 2 meninas lindas, Sofia e Yasmin, e marido de uma mulher incrível que me apoia e me incentiva em tudo que eu faço. A minha vida é marcada por muito amor e gratidão, e eu tento transmitir a elas tudo o que eu aprendi, honrando a memória de quem me criou e me amou incondicionalmente.